O Fundo para o Desenvolvimento da Agropecuária no Estado de Goiás tem realizado uma série de eventos com vistas à modernização da sua gestão. Nós vamos entrevistar agora um dos conselheiros, médico veterinário Alfredo Luiz Correia, ele que é também diretor executivo do Sindileite, Sindicato das Indústrias de Laticínio no Estado de Goiás. Alfredo, o workshop que vocês estão realizando com vistas à modernização da gestão foca o quê? Olha, nada mais é salutar de nós fazermos também um pouco de história do Fundepec Goiás. O fundo emergencial que nós começamos a trabalhar em 1997, nós tínhamos uma projeção, para a época era bastante ousada, mas para as circunstâncias atuais que nós vivemos hoje, da realidade, após 18 anos, nós vimos que precisamos modernizar, precisamos crescer. E dentro desse intervalo de 18 anos, nós fizemos aquela lição básica de casa, que era a busca desse fundo indenizatório. E ele hoje praticamente constituído, nós temos de nos alavancar, nos aventurarmos em novas e mais ousadas iniciativas, dentre as quais nós estamos terminando de fazer agora o nosso workshop sobre governança corporativa. Isso nos leva, nos remete a pensar o futuro do Fundepec para daqui a 20 anos. E tem notado nesse workshop a participação maciça de todos os conselheiros e vocês estão focando muito na mudança dos estatutos. O que ele não tem atendido às expectativas da administração atual do fundo? Olha, eu disse anteriormente que o fundo foi criado numa circunstância e a evolução normal, ele nos atende, mas para o futuro nós queremos alavancar. E o homem que pensa sobre o futuro, a entidade que pensa sobre o futuro, automaticamente ele vai galgar novos patamares dentro dessa projeção. E o que nós estamos fazendo nada mais é que uma modernização, um avanço, uma projeção daquilo que nós temos e aonde nós queremos chegar. E onde nós queremos chegar? Um fundo que atenda realmente o anseio para que ele foi criado e que também venha ao encontro de novas ansiedades do mercado, tal qual nós podemos citar que é um projeto de erradicação de tuberculose e brucelose, tal qual nós temos outros projetos como recria de fêmeas leiteiras no estado de Goiás. Então, esses projetos que estão alavancando. Então, nós precisamos de um estatuto que seja bastante flexível para atender às necessidades. Recentemente, técnicos da Organização Mundial de Saúde Animal estiveram no Brasil fazendo uma espécie de auditoria sobre a qualidade sanitária dos rebanhos em 12 estados. E Goiás sobressaiu-se justamente em função do Fundepec, que é uma entidade piloto, foi criada em 1989 e hoje serve, segundo os próprios técnicos que estiveram aqui no Brasil, até de modelo para outros estados. Isso você analisa como esse trabalho de vocês, se é um fruto de muitos anos de dedicação, já que vocês não sabiam o caminho das pedras, porque o Fundepec foi o primeiro a ser fundado no Brasil. Olha, nós temos de fazer uma distinção que o fundo foi criado nessa data que você citou, mas como fundação, e depois que terminou um fundo emergencial em 1997. O que nós deparamos, que a OIE, a Organização Internacional de Epizootia, nos colocou, é que nós temos um diferencial a respeito do restante dos fundos. Nós somos um fundo privado, ao passo que as outras entidades no Brasil, as nossas co-irmãs, pertencem mais a um fundo ligado ao Estado. Até com ingerências políticas, né? Eu não entraria nessa seara, mas eu diria que é um fundo mais público. Então, com as mudanças de governos, que é na nossa democracia, mudança há 4 ou 8 anos, e quando você vai buscar um fundo emergencial para uma necessidade premente, no caso específico da febre aftosa, que é uma doença de notificação, então nós precisamos fazer essa indenização. E o nosso fundo, essa gestão de pessoas idôneas, que foi capitaneada desde o início pelo Dr. Zé Magno Pato, na Fundação, e outros companheiros, nos fez que nós tivéssemos e temos essa credibilidade de trabalharmos com esse processo. Isso nos leva a pensar da responsabilidade que temos e do procedimento futuro que nossos filhos, nossos netos terão diante de um Estado melhor
em termos de sanidade, um estado melhor em termos de qualidade de vida, um estado melhor em termos de satisfação como país. Finalizando, esse trabalho de modernização da gestão do Fundepec visa também mostrar o que é o fundo para o produtor rural. Talvez o produtor até contribui com o fundo sem saber essencialmente o que é esse fundo. Bom, então você me dá um gancho aí para parabenizar a direção atual do Fundepec dessa divulgação, porque na verdade nós temos um fundo indenizatório, mas precisamos de levar ao conhecimento daquele contribuinte maior nosso, que é o produtor rural, as verdades que existem a respeito do para que ele contribui, o fim que tem esse dinheiro, da maneira que ele está sendo aplicado. Então essa divulgação, e isso é uma coisa que eu aprendi lá como veterinário no início da vida e como na vida, que uma galinha caipira, ela põe um ovo por dia ou talvez 2, 3 dias, mas ela anuncia para toda a parte que ela faz do terreiro. Enquanto uma galinha de granja bota ovo todo dia, 365 dias por ano, e acaba indo para o gancho. Então, esse eu acho que é um dos princípios que é salutar, lá do meio rural que a gente traz, que nós temos também de divulgar, anunciar o que nós estamos fazendo, para que nós possamos, nesse momento, nós sermos conhecidos, mas que o produtor tenha conhecimento daquilo para que ele está assegurado. Essa modernização para depois divulgar para o produtor está então coadunando com aquele pensamento do grande estadista inglês Winston Churchill, que a galinha está correta em só anunciar depois de botar o ovo. Olha, nós precisávamos inicialmente também de fazermos algum trabalho para captarmos esses recursos, e assim o fizemos. Agora nós temos que divulgar para que ele está sendo usado. E você prevê para quando a finalização desse trabalho de modernização do fundo? Olha, o dinamismo da vida, o que está acontecendo, nós não podemos ser tão ágeis para o amanhã, mas também não podemos ser tão ociosos para daqui 2 anos. Nós acreditamos que dentro de 6 meses esteja todo o processo, mudança estatutária na modernização, toda a mudança dentro desse processo, 6 meses nós possamos começar a alavancar propriamente dito esse projeto.